Quando a terra encontra o mar. Havia um amigo dele que esteve no ultramar. A minha história é da dele. Fizeram uma festa quando o amigo veio do ultramar, que era ao pé onde eu morava. E então ele, como cantava muito bem, eu fui também à festa, não é? E depois ele mirou, já que estava assim, começou a ver-me e tal, e depois começou a cantar uma cantiga, ó morenaia do canto, que eu não era morena, era loura, mas aquilo era para mim. Toda a gente percebia que aquilo era eu. Ó morenaia do canto, como é que é? Ó morenaia do canto, qualquer coisa assim, eu sei que aquilo era depois para mim. Aquilo acabou e não sei o que, acabou a festa e nada. Eu vim para casa, para a minha casa, que eu morava aqui deste lado, morava aqui ao pé dele, e ele veio quase a correr para me apanhar, para me pedir namoro, porque antigamente era assim, ia pedir para namorar. E casámos em 70. Casámos em 1970 e depois eu trabalhava no infantário aqui das crianças da Casa dos Pescadores, trabalhei ali também quase 40 anos. Depois ia cantar e depois à noite ele gostava muito de cantar e gostava que eu fosse com ele, mas eu como não sou muito estas coisas, lá ia de vez em quando eu ia com ele, mas era raro. E uma vez estava na Fonte da Telha, que a gente ia à Fonte da Telha, ele ia cantar à Fonte da Telha, e da Fonte da Telha havia um concurso ou uma coisa em Almada também, e ele deixou ali a Fonte da Telha, foi a Almada, e da Almada, quando chegou, no intervalo daqui, destes fados, quando chegou veio com uma taça. Ganhou a taça da Almada. Ele estava em dois lados, estava em 2 em 1. E então, pronto, o fado, e aliás eu não queria ir, e depois ele chegava um bocadinho mais tarde, mas eu, como era jovem, não me deitava antes deles chegarem. Caparica, mês de agosto, em que o sol, a luz do dia, parece que tudo abrasa. Confesso que dava gosto ver o Manel e a Maria à tarde ao sair de casa. Tinha um vozeirão. Ele, como fadista, era excelente. Tinha um vozeirão que ele arrepiava. Ao ouvir os fados dele, fazia-me lembrar coisas da vida, inclusive da minha mãe e situações da vida, que o fado é uma coisa triste, para quem... As letras do fado, para quem estiver a ouvir bem, são coisas às vezes tristes. E ele passava aquela mensagem ao cantar que era maravilhosa. Eu ainda hoje, às vezes, a arrumar a casa e ponho o CD a ouvir, porque gosto, acho que ele tem... Aquilo é para lá. Ela está fazendo renda e ele consertando as redes. Eu cresci na costa, embora não seja da costa, porque os meus pais são algarvios, vieram para cá. E o que eu me lembro do Timanel era um grande fadista que participava em concursos, e havia a grande noite do fado, que era na Inatel, e eu lembro-me de ir com a minha mãe e com o meu pai e assistíamos à grande noite do fado, e sempre ouvi falar bem do Timanel, que era um grande fadista. Pronto, a lidação não tinha, mas o Timanel era uma pessoa bem conceituada na costa, em termos de ser fadista, ser uma pessoa muito, de ser pescadora, dar-se com toda a gente, e pessoas que eu também inclusive conhecia. E quando vai da balada, na busca do duro pão, no seu frágil barquinho, ela põe-se ajoelhada a rezar uma oração, murmurando assim baixinho. Foi uma pessoa que me aceitou bem, que me tratou sempre muito bem. Aliás, eu fui recebida na casa do Timanel e da Cristina como se fosse filha, porque quando comecei a namorar com o Vítor já não tinha mãe, já tinha perdido a minha mãe, e fui recebida muito bem em casa deles e sentia-me como se fosse a minha própria casa. Nossa Senhora da Guia, que és a mãe dos pescadores, não esqueças o meu Manel. Guarda de noite e de dia, pede a Nosso Senhor que não mande vendaval. Continuo a dizer isto, já disse isto várias vezes, mas não me importa. Estou a sair de fora de ser filho ou não, nesta análise. Ele era muito forte a cantar. Era mesmo muito forte. Tinha uma capacidade, não só de voz,
de ter estofo e de ter, a nível de caixa de ar, como costuma dizer, ter capacidade para suster a voz, mas também na dicção, a falar o português, a dividir as frases. Ele era muito forte, era mesmo muito forte. E nunca foi profissional, porque eventualmente a vida dele, pronto, que é casar, e a minha mãe, nunca o fez com que ele também quisesse, não quer dizer que ele não quisesse, mas que ele desse aquele passo para ser profissional, porque obrigava a que ele tivesse que sair muitas vezes. Ele só não foi profissional porque não quis, é a mesma palavra. E era um campeão do fado, mas era um campeão. E quando eu digo isto é assim, pá, se houvesse alguém, e eu estou na minha cabeça a pensar, se houvesse alguém realmente que fosse mais forte do que ele, eu tinha que dizer. Existe, claro, existe um que é o topo, que é o rei do fado, que é o Fernando Maurício. Sempre, não há hipótese. Ele, no fado, era forte, era brutal, mesmo. Tinha capacidade e depois tinha uma coisa muito boa, que isso é muito importante. Tinha um prazer em cantar. Estava num café, depois do almoço, falava com um amigo ou dois, bebia um café, bebia não sei quanto, chegava à tarde, uma tarde boa de sol, ficava à sombra, de repente, Timanel, canta lá um fado, bumba. E eu lembro-me disso. E ele cantava, tanto cantava no café, como cantava em Lisboa, como cantava na costa, em qualquer sala de fado, sempre com a mesma vontade e sempre com a mesma... Para além disso, para mim, pouco que interessa é assim, eu gosto de saber que ele ganhou concursos de fado. Mas isso para mim é o que menos valoriza, ganhar ou não ganhar, porque isso é a opinião de cada um. E ele realmente ganhou. Foi a Lisboa uma vez, chegou lá, cantou 2 fados, esperou pelo concurso, deram-lhe a vitória e ele vai-se embora, pronto. A Santinha não esquece tudo quanto lhe pedem faz, porque ela é Virgem Maria. Com o seu manto cheio de prece, a Santinha lá está a guardá-lo noite e dia. Eu adoraria ter conhecido o meu pai com 6 anos, que já naquela altura as histórias contam, e a vida faz-se de muitas histórias, que o meu pai já cantava, tão pequenino, tão menino, já tinha fado dentro dele, a música que ele trazia dentro dele era fado, e então as pessoas mais velhas iam buscar o meu pai, que era o Timanel, que era muito pequenino, reguila, moreno. Timanel, anda a cantar um fado. E o meu pai cantava com a alma que eu o conhecia cantar. Com a mesma alma, portanto, a música do meu pai é esta mesmo. Não só ele trazia dentro dele fado, como trazia alma, como trazia vida, como trazia coragem, como trazia muito ensinamento e como trazia uma coisa que eu de hoje para amanhã, ele pode já não estar comigo, e que me ensinou, à maneira dele, ensinou-me a amar, a sentir amor, à maneira dele, que eu sei, como é que ele sente o amor que ele dava, não de muita conversa, mas de atos. Ele era muito forte no que transmitia, no olhar, na alma, e isto está interligado com a música dele. Eu sinto e sentia desde muito cedo que ele era essa pessoa forte, com muita força, com muita garra, com muita alma, e a música dele é mesmo essa. Ele transmitia isso às pessoas, ficava tudo de boca aberta, como é que uma pessoa tão pequena conseguia ter aquela alma a cantar. E eu acho que essa é mesmo a música dele. A música dele, o momento dele, é quando ele subia um palco, uma casa, na rua, fosse onde fosse, o meu pai cantava com a mesma alma. Fosse para ti, para mim, fosse para uma multidão, Timanel transmitia algo, qualquer coisa às pessoas. Se traz ou não pescaria, olha bem de fronte erguido, a sorrir bem disposto. Vão depois a Romaria, fica no adro da ermida, à tarde no mês de agosto. Vão depois à Romaria, fica no adro da ermida, à tarde no mês de agosto. Eu lembro quando comecei a cantar de miúdo, 7, 8 anos, já cantava para as pessoas ouvir, juntavam-se montes de pessoas a ouvir e tal, e pronto, e eu comecei a cantar assim. Depois comecei
chamaram ou começaram a ouvir e chamaram para ir cantar para um restaurante. Ali na Quinta de Santo António havia ali um restaurante à beira da estrada e eu comecei a cantar aí os meus primeiros fados com guitarra e viola, acompanhado com um guitarrista e com um violista. E depois comecei assim. Cantei em alguns restaurantes em Lisboa, levaram-me lá, não é? Levaram-me. E ao fim e ao cabo gravei um CD, depois gravei outro, enfim. Sempre cantei, nas horas vagas sempre cantei. Somente fado. Fado é uma música que tem a nostalgia. Uma música que nos vai na alma, vai na alma, o fado vai-nos na alma. O cantor, na minha opinião, não precisa de aprender, nasce com ele. O fado nasce com a pessoa. Nasce, não se aprende nada. Aprende-se as letras, ler e esta frase assim, mas cá dentro, o fado vem de cá dentro. Não se aprende, nasce com a pessoa. Ele é uma pessoa assim, emotiva. Uma pessoa muito forte, muito forte. E só ele sendo a pessoa forte que foi, é que ele, há 10 anos, quando adoeceu, não partiu. Porque ele é forte. Porque ele é forte por natureza e não tinha que ir naquele momento, porque aquilo foi de tal forma forte que ele poderia ter ido naquele momento. Mas não. A alma dele estava ali. A alma dele foi. Quando eu o vi doente, 10 minutos após ter acontecido, ele me dizer a mim que conseguia fazer uma coisa que era impossível, que o cérebro já não lhe mandava. E até hoje, ele transmite-me essa força. Um homem sério, em todos os sentidos, muito sério, muito sério. Amigo do amigo, mas tem que perceber realmente onde é que realmente se a pessoa merece ou não, porque ele realmente nunca fez favores a ninguém. Quando eu digo favores, no sentido de agradar, ser agradador. Isso para mim também não faz sentido, e para ele então, muito menos. É um homem de caráter, mas de caráter mesmo, e tem uma personalidade fortíssima que não se deixa influenciar por nada nem ninguém. É ele mesmo que define o caminho que ele quer. Querer ou não querer ser parecido com ele, isso está de tal forma vincado que, mesmo que eu não quisesse, eu sou. Isso se calhar adquiriu-se naturalmente. E não me importa nada, neste particular, em ser parecido com ele. Nada porque eu identifico-me muito com isto. Identifico-me muito com estas características todas que eu já disse dele, identifico-me a 100%. Não obrigo a que os meus filhos sejam assim, não obrigo, mas se eles, por iniciativa deles, tirarem isso de mim, positivo, fico todo satisfeito. E ele não me obrigou a... Ele apenas me dizia, cuidado, não prejudiques, cuidado, não te deixes pisar. Agora, nunca me obrigou a ser desta forma. Agora, foi-me dizendo é que eu sou assim e explicava-me o motivo. Porque sempre me dei bem, porque mereço o respeito das pessoas, porque a partir desse momento vamos crescendo e vamos captando e vamos tirando o que é de bom. Isso para mim é perfeito. Está tudo dito. Ser parecido por obrigação ou não, pouco importa. Interessa é que eu sou. É uma pessoa que tem uma personalidade muito própria, muito vincada. Ele sabe aquilo que quer e defende os direitos dele da maneira que ele acha que são mesmo. Pois é uma pessoa que dá bons conselhos, dá boas relações da vida, ele dá exemplos para chegar àquilo que ele quer explicar e dizer que é aquele conceito que ele tem da vida, e ele dá exemplos disso. Eu acho que é uma pessoa com uma personalidade muito forte, acima de tudo, muito forte. Sempre nos demos bem, pronto. Quer dizer, há aquelas coisas entre casais que já sabe como é que é. Nem tudo é um mar de rosas. Há aquelas coisas, mas nunca foi assim nada de maior. E pronto, olha, é amor. Isto é chamado amor, porque ele diz, lá está, eu sou mais tímida que ele, e ele é mais aberto, e assim,
Antes disto, antes de lhe dar isto, se fosse agora, ele dizia que eu fazia-lhe falta e não sei o que, é amoroso. Mas não, a mesmo antes de lhe dar isto, ele era... Diz que me amava, diz ele, que me amava. E continua a dizer, e é verdade, e é verdade. Vítor Manuel. Vítor Manuel é o meu nome. Mas gosto mesmo que me chamem Timanel. Eu, quando era menino, era parecido com o meu avô, o pai do meu pai. Há um tempo, né? Era mesmo parecido com ele. E depois, quando íamos para a praia, para o pé dos barcos, a pesca, eu ia sempre com o meu pai. Ia sempre com ele. E as pessoas olhavam para mim e diziam assim: olha, é tal e qual o Timanel, que era o meu avô. É o Timanel, e o Timanel ficou. Pronto, é simples a explicação. Eu gosto mais que me chamem Timanel do que Manel. Manel é banal, uma coisa banal. Pode ser, é incrível, que eu nunca chamei por nome dele. Isso é incrível, é verdade. Mesmo mais nova, desde mais nova, que nunca chamei por nome dele. Que graça, e graça sem graça nenhuma. Como é que eu fazia? Nós aqui na costa era... coisa... E eu nunca disse ao Vítor, ou assim, nunca chamei por nome dele. Não sei chamar. E depois o meu filho é o nome dele. O meu filho, eu também não chamo Vítor ao meu filho, é o Vítor Mané. Foi assim que foi chamado. Portanto... Eu sou quando eu digo sou a nível de educação, claro que a minha mãe tem influência muito, mas o meu pai tem uma coisa que me deixou, e que me deixou, ele ainda está cá, mas que me deixou, que já me foi deixando, que é a humildade e a nível de caráter, porque ele dizia-me sempre isto, sempre, nunca mais me esqueço, sempre, várias vezes ao longo da adolescência: nunca prejudiques ninguém, nunca faças mal a ninguém, não era desta forma, mas de borla, grátis. Tenta sempre olhar em tua volta e perceber quem é as pessoas que merecem a tua atenção e bem, mas nunca faças mal, nunca tentes passar por cima de ninguém. Atinge os objetivos sem nunca prejudicar ninguém. E depois referia-me: e faz uma coisa, seja onde for, nunca te deixes pisar. Mostra sempre o desagrado quando achares que está mal e que estão a prejudicar. Nunca. E isso ficou para a minha vida toda. A própria frontalidade dele, porque o meu pai é a pessoa mais frontal que eu conheço na minha vida. Que melhor ensinamento queria eu, vindo do meu pai. Pessoa extremamente forte, pessoa agarrada à vida, uma pessoa que sempre batalhou imenso para pôr a comida que ele não teve em casa quando era pequenino. Batalhou sempre para ter comida para mim, para o meu irmão, sempre nos deu bons ensinamentos, sempre me incentivou a uma vida honesta. Porque sou franco e sincero, nem com todos bem me dou, mas para ser como quero, só quero ser como sou. Mas para ser como quero, só quero ser como sou. Como é que eu escrevi? Um homem normal, simples, humilde, um homem sério, sou um homem respeitador, respeito desde o mais pequeno ao mais velho, as pessoas também me respeitam, um homem com um ego muito grande, na minha opinião, não é? Mas é verdade. E então, pronto, sou o melhor que posso ser. Sei que não sei ofender, nem as ofensas tolero. Digo o que tenho a dizer, porque sou franco e sincero. Digo o que tenho a dizer,
porque sou franco e sincero. E na altura, o futebol era para quem gostava mesmo, não se pagava, os clubes é que arranjavam condições para os miúdos jogarem futebol, e o meu pai acompanhava. O meu pai acompanhava, ia ver os jogos, e pronto, e eu, como era um jogador de raça, como se costuma dizer, com nervo, e ele gostava dessa forma, e eu sentia-me sempre protegido com ele nessa fase de jogo, e quando era para jogar, e ele dizia, nunca tenhas medo, isso é muito bom. Fiquei sempre com isso na cabeça, dele sempre incentivar. Aí na altura dava-me confiança, ponto. Depois, mais tarde, percebi que era muito bom, era muito forte, eu tinha sempre alguém que sei lá, na minha cabeça que me defendesse. E eu, desde pequenino, gostei de jogar a bola. Tenho um episódio marcante que era complicado. Eu jogava a bola e era um menino reguila quando jogava a bola. Como defesa que tive um episódio com o meu pai, sozinhos os dois, a jogar futebol num campo em Lisboa, que as coisas estavam complicadas para mim, que eu era tão reguila, tão duro, que as pessoas interpretavam mal. E o meu pai, sozinho, no meio de uma multidão, diz-me, Ricardo, não tenhas medo. Logo aí transmitiu-me uma força que eu não estava sozinho, estava com o meu pai. Sei banir os maus intuitos no bom caminho onde estou. Embora me dê com muitos, nem com todos bem me dou. Embora me dê com muitos, nem com todos bem me dou. Certamente o momento mais feliz que o meu pai teve foi quando viu os filhos nascer, penso eu. Mas eu a ver, porque eu era muito pequenino e não me lembro, não é? Estava a sair de dentro da minha mãe. O meu pai teve momentos muito felizes. Por exemplo, o meu pai era super feliz quando chegava a casa e numa canoa, que é como nós chamamos aqui, ele trazia peixe para nos dar de comer. Ele vinha mexer ainda, vivo, vindo do mar, e eu sentia nos olhos dele a felicidade quando ele mostrava à mulher e aos filhos peixe. Está aqui, que o pai apanhou hoje. A parte que nunca vamos esquecer é a parte do nascimento dos meus filhos. É a maior alegria que nós temos, o nascimento dos meus filhos e dos meus netos. Quando foi dos meus netos, o meu neto mais velho, se era dizer que era avó, ele dizia que era muito novo para ser avô. E naquela altura, primeiro que era muito novo para ser avô, eu disse, cala, mas é a boca, muito novo para ser avô o quê? E eu, quando ele nasceu, o meu neto, eu trabalhava no infantário, estávamos quase de férias, e depois nós juntávamos todas e íamos almoçar ali ao Carolina do Aires, ali ao restaurante. E eu, naquela euforia, eu só me batia a gritar e dizer que era a avó. Uma alegria, uma coisa imensa do meu neto mais velho. Uma alegria que não há explicação. Não há explicação do meu neto. Na nascença do meu neto, quando o meu neto nasceu, foi o momento mais alegre da minha vida. De princípio não queria ser avô. Achava-me muito novo para ser avô. Depois dele ter nascido, aquilo foi uma coisa espetacular. Tiago. O meu avô não é que não goste das outras, mas gosta mais de mim e tem uma adoração por mim e uma preocupação que não tem tanto por elas. Tem, como é óbvio, são netas dele, mas é como se fosse um patamar. O primeiro, o segundo e o terceiro. O segundo e o terceiro eu não sei quem são, mas o primeiro sei que sou eu e a minha avó. As outras duas, pronto, também foi alegria, não é? Mas aquele, como era o primeiro, foi uma coisa. E ele que disse que era muito novo, aquilo é a luz dos olhos dele. E meu filho, olha, a relação deles é... O meu sogro tem uma paixão pelo Tiago. Uma paixão, mas é uma paixão mesmo das grandes. É como se o Tiago fosse a única pessoa no mundo. Porque é uma preocupação. Às vezes eu vou para casa com o Tiago e com a Patrícia e ele liga para saber se o menino já chegou a casa. O menino, e nós vamos os três. Não significa que ele não goste da Patrícia. Gosta, claro que sim. Mas o Tiago foi o primeiro neto. E o neto que ele acompanhou em tudo.
porque ia para a praia, tomava conta dele, e o Tiago ficou muitas vezes ali na minha sogra, para eu ir trabalhar, portanto, uma vivência grande. Mas eu costumo dizer que aquilo não é uma paixão, é uma doença. Ele tem uma doença pelo meu Tiago. Uma opção, ele neste momento tem uma opção para o Tiago, que é uma coisa, preocupa-se com o Tiago. Sempre se preocupou, mas foi gradualmente, e agora, nesta fase, nestes últimos 7 ou 8 anos da vida dele, que ele está limitado e está doente, ainda mais se acentuou. Ele tem uma paixão pelo Tiago doida e gosta dos outros netos também, mas tem uma coisa doida que ele não se importa, ele como é assertivo, frontal e objetivo, não se importa de dizer, não, eu gosto de todos, mas eu gosto mais... Agora não se importa de dizer. Durante o dia ele pergunta 1000 vezes pela minha avó, onde é que está ela, onde é que eu estou. Ele tem essa adoração que nem eu consigo compreender, mas que ele a tem. Eu às vezes posso parecer não gostar muito do meu avô e às vezes tratá-lo mal, mas é porque uma pessoa que está 24 horas fechada em casa, que não pode sair, e as únicas pessoas que convivem mais com ele é a minha avó e eu, que somos as pessoas que acabamos por ficar mais saturadas das perguntas e da conversa que ele tem. Não quer dizer que ele esteja a ser chato e coisa, mas como nós já estamos tão saturados daquilo, acabamos às vezes por lhe responder mal. Não quer dizer que eu não gosto, às vezes ele pode pensar isso e as pessoas também. Não, claro que eu gosto do meu avô e no dia em que ele se for embora vai fazer falta, e vai fazer falta ele a gente sentir a pergunta dele, ele estar ali sempre a falar. Claro que gosto do meu avô, é meu avô, não é? E além de ser um chato de primeira, eu gosto dele e vai fazer falta, claro que sim. Fuja ao que muitos preferem, no seu louco desespero, não para ser como eles querem, mas para ser como eu quero. Não para ser como eles querem, mas para ser como eu quero. Lembro-me quando ele chegou a casa, que chegou numa cadeira de rodas, e eu não o quis ver nesse momento, mas lembro-me que lhe pedi para ele largar a cadeira de rodas, porque não o queria ver naquela situação, queria que ele se esforçasse e conseguisse. Claro que nós sabemos que depois da doença que ele teve, é difícil recuperar o andar normal, mas pedi-lhe que ele largasse a cadeira e tentasse andar. Ele fez fisioterapia durante uns anos. Ele não queria, mas era eu sempre que lhe dizia para ele ir, porque lhe fazia bem. Pronto, e depois os fundos do Estado acabaram e nós não tivemos possibilidades de continuar a fisioterapia. E eu tentei e tento que ele faça alguns exercícios em casa, mas ele é preguiçoso e não quer fazer. É inteligente, é assim um bocadinho teimoso com a avó e comigo também. Mas enfim, é neto. Então, avô, é para contentares dar mais uns passos, para não estar sempre a precisar da ajuda da avó. Sabemos que precisas dela, né? Mas nós também precisamos de ti, ainda por mais tempo cá. Mas sim, acho que é isso, fazeres um esforço como fizeste ao princípio, quando estávamos na fisioterapia, que tu ainda ias à rua dar umas voltinhas com a ajuda da bengala. Agora parece que nem isso fazes. Mas é para tentares conseguir ser um bocadinho mais autossuficiente e não precisares tanto da nossa ajuda para certas coisas que nós sabemos, e eu tenho a perfeita noção que tu consegues. Gostava de agradecer a forma como fui recebida e acarinhada, e sempre tudo aquilo que ele me deu e transmitiu, que foi quase como se fosse uma filha, vá. Portanto, quero agradecer isso a ele. Teresa, acho uma mulher espetacular, boa mulher. Pronto, acho uma pessoa com caráter. Eu gosto muito dela, da minha nora. Gosto dela e gosto da outra também. Sinto convicção em dizer isto, que é a minha relação com o meu pai foi de verdadeiro pai para filho, mais do que muitas vezes as pessoas confundem o amigo com o pai. Ele teve uma verdadeira relação comigo de pai mesmo. Em determinados momentos, muitos até, teve que ser amigo, pois claro, mas numa palavra para definir mesmo, ele foi mesmo um verdadeiro pai em tudo o que as pessoas possam imaginar. Deu-me tudo aquilo que eu necessitava para iniciar a vida, ou seja, os alicerces que se falam muito de determinadas coisas, ele deu-me. E então, mais do que o amigo que ele foi, ele conseguiu transmitir-me aquilo que realmente um pai é para o filho. O que é que eu posso falar, Vitor?
Agora, claro, é um homem, é uma boa pessoa, trabalhador, humilde, também é humilde. Uma palavra que eu tenho que dizer para o meu pai e para ti, pai, que me estás a ouvir, é obrigado. Por me ensinares tudo o que me ensinaste, por me mostrares que a vida não é tão fácil como eu pensava, por me dizeres a mim que a palavra amigo tem um significado fora do normal e por eu agora, aos 37 anos, perto de fazer 38, percebo que a palavra amigo não se pode dizer em vão. Amigo, tenho com toda a certeza deste mundo que és tu. O Ricardo, que tipo de homem é? Como é que eu ia te explicar? O Ricardo é um homem que gosta das coisas como deve ser, direitinhas, não se tema nada, é isso. Eu amo o meu avô, eu gosto muito dele, apesar que como eu tenho uma voz muito fininha, ele às vezes goza comigo e eu fico irritada, mas eu gosto muito dele, apesar dele ser um bocadinho chato e isso, eu amo o meu avô. Eu gosto muito dele, mas ele às vezes é um bocado chato e começa a mandar vir connosco e às vezes ameaça-nos dar com a bengala, mas eu gosto muito dele. Eu sei que ele chateia um bocado a minha avó, mas no fundo nós todos gostamos muito dele e amamos-no. Sem dúvida, a pessoa que o meu pai mais ama no mundo, neste momento, é a minha mãe. Ele tem um amor incondicional pelos filhos, pelos netos, mas a minha mãe, porque sim, ela sim, também teve uma energia muito positiva quando chegou à vida dele, quando eles eram mais novos. Somos casados portanto, em 70 vai fazer 46 anos. Portanto, já é muito tempo, não é? Ele é mais, sempre foi mais carinhoso, lá está, porque eu sou um bocado mais tímida, não é? E ele sempre foi mais, pronto, amoroso e mais carinhoso, mas agora nesta altura que ele precisa muito de mim, o que eu faço é com carinho e amor. A minha mulher é uma mulher fora de série, pá, não desfazendo a luta, é uma mulher fora de série. Uma mulher fora de série, dá tudo aos netos, dá. Enfim, ela consegue fazer das tripas coração, como se costuma dizer. É bestial. Foi com amigos leais que nunca a fé me faltou. Não preciso ser mais, só quero ser como sou. Não preciso ser mais, só quero ser como sou. Enfim, estou contente com a minha vida. Quando a terra incontra o mar. Ao meu redor, com Tim Manel, Vítor Manuel Alves Aires e a participação de sua família, Maria Cristina, Vítor, Teresa, Tiago, Patrícia, Ricardo e Marta. Realizado em Costa de Caparica, Portugal, em maio de 2016. Para ser como quero, só quero ser como sou.